O Corinthians já começou e o Corinthians já está aí, segundo informações, querendo trazer aí um zagueiro Andrés Hernan, né? Corinthians abre conversa com Gabriel Paulista também, ex-Arsenal. Então, o time do Corinthians que estava ali, né, caladinho, quietinho aí no meio de contratações no mercado da bola, já começou a todo vapor nesta segunda-feira. Ficou interessado, quer saber tudo que a mídia está falando também sobre o patrocínio master do Corinthians? Então assiste esse vídeo até o final. E para o Corinthians, que está vivendo uma situação delicada com o patrocinador por causa da regulamentação das bets, que começaram no primeiro dia do ano de 2025, e a gente tem aí o Corinthians, o patrocinador, o Esporte da Sorte, que estava proibido por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que não poderia estampar o nome na camisa do Corinthians fora do estado do Rio de Janeiro, que é a licença que eles têm, que é uma licença estadual, e a lei exige uma licença federal. A Esportes da Sorte, hoje pela manhã, conseguiu uma liminar, porque o Campeonato Paulista começa no meio dessa semana. Na quarta-feira já começa o Campeonato Paulista, e sem essa liminar, o Corinthians não poderia estampar o nome do seu patrocinador na camisa. É uma decisão liminar, não é definitiva, mas traz aí um tempo para o Corinthians, para o patrocinador do Corinthians tentar se organizar e tentar se adequar ao que exige a nova lei das bets, né? E a gente já podemos chamar o Caio Capato com as informações para atualizar isso para a gente? Ainda não? Daqui a pouquinho, já o Caio Capato vem trazendo as informações do Corinthians, que tem o Garro aí com dificuldade para estrear no campeonato, com problema no joelho. Enfim, a gente vai já trazer essa boa notícia para a torcida do Corinthians. Veloso, essa situação do patrocínio fica cada vez mais importante nas relações dos clubes, né? Fica porque é um dinheiro forte que entra pro caixa, né, Fernandinho? E o Corinthians Se eu não me engano, dos 20 times da Série A, apenas um não tem um patrocínio de bet. O Palmeiras está estreando, está apresentando hoje também, né? O Palmeiras até o ano passado também não tinha, mas se rendeu, né? É um dinheiro forte que entra no caixa. É difícil concorrer com as bets, a maioria dos clubes, não são todos, mas a maioria tem sim a bet como patrocinador master na camisa. E realmente é um dinheiro que não dá para abrir mão. E o Corinthians com esse problema, com a Bet, que ainda não tem a licença para atuar. O Flamengo conseguiu a regularização, o patrocinador do Flamengo conseguiu a regularização dele também? Nacionalmente. E o Corinthians joga na quinta, Fernandinho. O campeonato começa na quarta, o Corinthians joga na quinta contra o Bragantino. E até lá tem que ter uma decisão, né, tomada, resolvida. Hoje ela não é decisiva, né, só uma liminar, que pode ser cassada a qualquer momento. Então o Corinthians vive esse impasse. E é ruim começar assim, né? Porque é um parceiro que ele não estampa só a camisa, ele tem outros compromissos, como nós já dissemos aqui. Ele paga parte do contrato do Memphis, o Corinthians queria usar esse patrocinador até para trazer outros jogadores, falou-se em Pogba, acho que ainda o assunto não morreu, mas enfim, é um problema que precisa ser resolvido para dar tranquilidade para o presidente, para a torcida, para os atletas, e é ruim começar o ano, começar a temporada dessa forma. Esse contrassenso, né, com o sucesso que teve no final da temporada, quando você espera que vai começar um ano com um pouco mais de paz, mais estabilidade, e essa incerteza aí chega num momento que pode atrapalhar, Souza? Atrapalha um pouco, né? Atrapalha um pouco porque é um parceiro que trouxe benefícios, né, importantes para o clube no ano passado, né? O Corinthians só não brigou pelo rebaixamento até o final da competição, porque o parceiro chegou, injetou dinheiro, né, trouxe jogadores importantes. Né? Então, e futebol brasileiro, né? Futebol brasileiro tem uns clubes, a maioria dos clubes todos endividados, chega uma bet, chega um parceiro como chegou a Esporte da Sorte, e você já recebeu a notícia. Corinthians, né, o Neto brinca que às vezes tudo sai do Corinthians, mas não tem como você não dar uma informação como essa, né? Um parceiro importante, né? Começa o ano, né, sem a regulamentação da bet para se iniciar o ano, é difícil. Eu acho que atrapalha um pouco, porque é um parceiro importante, que entra com um valor importante, acredito, mas assim, pelo Mares, o Corinthians começa o ano de um ano diferente, né? Com o time já formado do ano passado, com a base, coisas que uns 3 anos aí, vou para o 5º ano aqui na Band, não via o clube começar um ano com uma expectativa tão grande como começa esse ano. O problema, Martelli, dentro de campo parece que a coisa está encaminhada, fora dele que é a pedra no sapato, que é a dificuldade a ser vencida. É mais um ano que começa delicado para o Corinthians, né? No ano passado, aí mais em termos de contratação, né? Jogador que vinha, treinou, mas não estreou.
Esse ano começa um pouco mais conturbado, mas em relação à patrocinadora. Agora, Fernandinho, para o Corinthians, eu acho que vale ligar o sinal de alerta, porque é mais um episódio também com casa de aposta, né? Vai lembrar que o último patrocinador que era do Corinthians também, ainda mais que foi uma investigação ainda em andamento, que é o principal motivo do primeiro pedido de impeachment contra o Augusto Melo, vem mais um episódio. Acho que se resume, o processo de regulamentação da casa de aposta, né? Acho que ele não é só pagar os 30 milhões que o governo federal pediu, né? E solicitou até o dia 31. Mas tem uma série de documentos de sócio, de estatutário, de quem dirige as empresas para poder operar no Brasil. Então, se isso não foi feito até agora, eu acho que vale para o Corinthians também ligar esse sinal de alerta do porquê ela ainda não está regulamentada. Pois é um trâmite que conseguiu eliminar para poder contemplar e manter esse patrocínio. A gente tem uma tela aqui, né, Ricardinho, com um ranking nos principais patrocínios e a gente vê como isso faz diferença e como isso traz aí benefício para quem consegue. Porque hoje em dia, se não tiver esse suporte, esse aporte, fica muito difícil competir de igual para igual. Mesmo as equipes que têm já seus patrocínios consolidados, enfrentam dificuldades. A gente já vai colocar no telão aqui para vocês, para a gente poder... Olha aí, os patrocínios Masters, e a gente vê os valores. O Flamengo com incríveis 115 milhões por temporada. Dá para voltar o quadro aí para a gente? Obrigado. O Corinthians é o segundo patrocínio, com 103 milhões. O Palmeiras, que está apresentando o seu novo patrocinador, hoje é o terceiro colocado. O Vasco da Gama, olha aí, é o quarto colocado, mas você vê a diferença de valores, dá quase 40% menos que o Flamengo, né? A gente tem o Atlético Mineiro na quinta posição. A gente segue na frente aí, Ricardinho? A gente vê o Santos é o sexto, São Paulo e Fluminense são os sétimos colocados, Cruzeiro, Grêmio e Inter em nono, Botafogo fechando o top 10. Aí você vê esse valor incrível que tem o Botafogo, que foi campeão da Sul-Americana, campeão da Libertadores, campeão brasileiro, não tem o maior patrocínio. Você vê a força do Flamengo, a do Corinthians, que são as maiores torcidas do Brasil, e são negócios aí milionários, né? A gente fala e não dá para sobreviver. Então, qualquer deslize que aconteça nessa relação de patrocínio tem consequência, né, gente? Sem dúvida, uma receita importante hoje, né? Se a gente falar dos 3 clubes da ponta aí que faturam perto de, o Flamengo um pouco mais, até de R$1 bilhão, é 10% da receita, né, Fernandinho? É uma grana realmente que não dá para o clube abrir mão hoje. O Palmeiras demorou para entrar nessa porque tinha a Crefisa, já esse contrato que venceu no dia 31 de dezembro, mas rapidamente também teve que ceder, né? A entrada desse dinheiro que todos os clubes têm, a maioria, né, já disse, tem como master, porque é um dinheiro que chegou há pouco tempo no futebol, né? Mas chegou de uma forma que mexeu, chacoalhou aí com o mercado do futebol brasileiro. E em função disso, a gente está vendo essas contratações, né? O que está acontecendo no futebol brasileiro. Os clubes tendo força financeira para trazer jogadores que hoje atuam na Europa, né? Que há muito tempo a gente só viu um movimento contrário, saindo daqui e indo para a Europa. E hoje trazendo jogadores, não é aquele jogador em fim de carreira, de 35, 36 anos, mas é jogador que ainda está... brigando para tirar o jogador de time, né? Está num bom momento, tirando de time. E a gente vê a chegada do Memphis, acho que ele tinha 30, 31 quando chegou. O Palmeiras falando de Andrés, com 29. Então são jogadores que ainda estão no auge, que ainda tem mercado europeu, mas com essa força financeira que os clubes têm através da chegada das bets, está podendo repatriar jogadores e o nível do futebol melhora, né? A competitividade aumenta. É verdade. Vamos aproveitar então, dar uma geral no mercado. A gente tem uma matéria aqui para mostrar o que está sendo feito nesse momento no mercado, quem está contratando, quem não está contratando, como está. Estamos aí já para estourar a estreia do Campeonato Paulista. E você trouxe essa informação do zagueiro que o Corinthians pode trazer, o Gabriel Paulista, e tem também essa história do Pogba. Agora que conseguiram essa liminar, tudo bem que é liminar, e o Quesada trouxe a informação aqui que o Corinthians continua atrás do Pogba. Como é que você vê essa situação? Isso pode trazer aí uma definição na contratação desses jogadores, Caio? Boa tarde, Fernandinho, todo mundo que nos acompanha, Donos da Bola. Eu estou aqui acompanhando todas as notícias e também as redes sociais do Júlio Casares. Afinal, os reforços do São Paulo estão sendo divulgados por lá. Mas é isso, Fernandinho. É importante essa decisão que vocês falavam sobre essa decisão em caráter liminar, né? A gente sabe que essas decisões são transitórias e podem ser alteradas.
para essa manutenção de reforços, essa tentativa de mais reforços por parte do Corinthians, né, que tem como patrocinador master a Esportes da Sorte, para essa história do Pogba voltar a ter vida, para essa possibilidade do Gabriel Paulista, que é outro grande jogador, um zagueiro que passou por alguns problemas físicos, teve uma lesão na última temporada, deve retornar agora no próximo mês. E é um bom nome para a zaga corintiana, né? O Corinthians chegou a cogitar outras possibilidades, chegou-se a falar de Sérgio Ramos, ex-jogador do Real Madrid, que estava também no Sevilha, e agora a possibilidade do Gabriel Paulista, né? Que já disse em outras ocasiões quanto tem de carinho pelo Corinthians. E é um bom nome, né? Apesar dos 33 anos, já não é mais o auge dele como esteve em outros momentos na Europa, mas é um grande zagueiro, um cara que é um líder, sem dúvida, nos elencos em que passou, e é uma possibilidade legal para o Corinthians, que agora ganha essa boa notícia na segunda-feira, né? Não só o Corinthians, mas também a Esportes da Sorte, desta decisão em caráter liminar, em caráter transitório, que permite a empresa operar em âmbito nacional no Brasil, né? Enquanto ainda não há esta permissão definitiva, que é o que busca a empresa para se regularizar, como outras já fizeram. E a gente lembra que tem alguns requisitos para além de pagar a taxa de licenciamento dos 30 milhões. Tem que ter um domínio.com.br, tem que ter um endereço físico no Brasil, fazer umas comprovações de que os jogos têm sido aplicados de maneira justa. Então são muitas coisas para que essa permissão em definitivo seja concedida. Mas de fato é uma boa notícia para o torcedor corintiano nesta segunda-feira, né, Fernandinho? E na contramão, Caio, a gente tem uma possibilidade de demissão por causa do que aconteceu no final de semana. Foi divulgado um trecho do depoimento do dono da Vai de Bet, que era o patrocinador anterior do Corinthians, que acabou se afastando do Corinthians por problemas de comissão ou não comissão, e por esse depoimento surgiu aí a possibilidade de demissão hoje no Corinthians, por causa da questão jurídica aí que envolve tudo isso, do disse que me disse. Enfim, esse tema voltou a esquentar depois do vazamento desse depoimento para o Ministério Público, para a polícia. Fernandinho, é complicado, é algo que não pode acontecer, né? A gente sabe que a vida política do Corinthians tem sido bastante conturbada desde o último ano, né? Desde que o presidente Augusto Melo assumiu, né? Tem tido algumas complicações para conseguir seguir o seu mandato da forma que imaginava, né? Essa é mais uma implicação sobre a vida política do Corinthians, que vai ter que lidar com essa questão. Ainda são informações muito iniciais, ainda tem muita água para rolar. Evidentemente, a gente está tentando contato para entender como é que isso vai se suceder nas próximas horas, nos próximos dias. São assuntos de justiça, né, que infelizmente acabam chamando a atenção do Corinthians, né, para além da bola, para além do que a gente tem falado, dos reforços, da reconstrução muito positiva do Corinthians no segundo semestre do ano passado. Chegou a correr muito risco de rebaixamento e conseguiu com os reforços, com o trabalho do Fabinho Soldado, também do presidente e do técnico Ramon Dias, com jogadores que chegaram, inclusive o Memphis, né, que a gente fala com essa aquisição por parte da patrocinadora, né, essa ajuda substancial da patrocinadora, que o Veloso sempre cita, é fundamental para essas contratações que têm acontecido no futebol brasileiro. Mas, em paralelo a isso, o Corinthians tem que lidar com essas questões políticas, né, essas questões complicadas que têm acontecido. Inclusive, outras questões com relação a categorias de base, né, o Corinthians sofrendo também uma denúncia, né, uma possibilidade de ser punido por assédio de jogadores e tal. Então são muitas as questões que afetam a vida política do Corinthians para além do campo, né? Todas elas, claro, precisam ser confirmadas pela justiça, indícios não são confirmações, e a gente vai seguir essas investigações e vai seguir todas essas denúncias passo a passo, mas de fato é muito complicado para o torcedor corintiano, para a diretoria ter que lidar com isso, né, Fernandinho? Pois é, um caso de polícia. A informação que circula com força nessas horas é que o Marcelo Mariano, né, que seria um administrativo lá do Corinthians, deveria ser afastado, pressionando ainda mais o presidente Augusto Melo, que está um pouco isolado nesse momento, porque há um movimento muito grande para tentar afastá-lo, aí possibilidade de impeachment no Conselho. A data ainda não está definida e depois teria, aprovado no Conselho, teria que ser pela Assembleia dos Sócios votarem pela destituição ou não do presidente do Corinthians. Enfim, Caio, a gente vai aguardar, como você disse, as próximas horas serão cruciais pelo menos nesse novo capítulo do antigo patrocinador do Corinthians, que realmente é esse lado político que tem tirado, por enquanto, dentro de campo. A turma está conseguindo se isolar dessa situação, mas a gente está há muitos anos nessa brincadeira, sabe que em um determinado momento isso contamina, e é justamente isso que o Corinthians não precisa. Caio, muito obrigado. Alguma novidade, você chama a gente aqui. Muito obrigado pela gentileza. Obrigado, Fernandinho. Um abraço para vocês. Bom segmento de programa.
Pois é. E aí vamos falar então de bola de campo. O Corinthians está próximo da sua estreia e provavelmente não vai ter o Garro, né? Não, problema no joelho, é uma coisa crônica que ele tinha, já vinha tratando desde o ano passado. Tem também esse problema da situação que ele se envolveu no dia do seu aniversário, né? Com falecimento, um acidente automobilístico lá na Argentina. Teve uma fatalidade, uma pessoa morreu. Acho que são duas situações que para o jogador, lógico que nunca é legal estar machucado, mas também pode dar um alívio para a cabeça dele, né? E o Garro é um cara fundamental nesse novo Corinthians, né? É difícil a gente imaginar como que está a cabeça do Garro, Fernandinho, mas eu imagino que o melhor para ele seria estar jogando, né? Seria estar envolvido, seria estar preocupado, seria estar treinando e motivado para os jogos, mas agora veio mais essa lesão. Mas eu acho que no começo dessa temporada, no Paulista, que está se iniciando, a gente está vendo isso, que a Band cobriu os jogos do Campeonato Carioca, o início é sempre mais jogos para a garotada, até porque o time principal teve pouco tempo para treinar, né, para se preparar. A pré-temporada desse ano foi muito curta, em função do calendário, e acho que o Garro estar machucado ou não, talvez não seja esse o motivo dele estar fora do jogo da estreia do Corinthians, porque eu acredito que a maioria dos clubes, né, que estão chegando agora para a pré-temporada, vão fazer isso, vão botar a garotada, vão botar o time misto, para que os atletas tenham mais tempo para se recuperar, e aí no decorrer das rodadas, aos poucos, eu acho que a gente vai vendo um ou outro jogador, dependendo da avaliação, né, da comissão técnica e da preparação física, esses jogadores vão sendo colocados na equipe aos poucos, é isso que vai ser nesse começo diferente de temporada pelo espaço ser menor. Pois é, você lembrou bem, o Campeonato Carioca começou no final de semana, você acompanha aqui na tela da Band, e tem também, no meio de semana, tem o UFC Series, que a Band vai transmitir para você, direto dos Estados Unidos, você vai poder acompanhar a participação de Flamengo, Cruzeiro, Atlético, enfim, São Paulo, você vai poder ver aí times importantes e você vai acompanhar tudo aqui na tela da Band. O substituto para o Garro, teoricamente, vamos dizer que é o Coronado. Né? Seria o cara? É esse nome, né? Seria a vez do Coronado ter uma sequência para jogar? É o cara? É o cara, né? Foi contratado para isso, levou, não sei se a palavra é uma má sorte, né? Mas não desempenhou aquilo, não performou como a galera hoje fala, né? Gosta de falar, dar esse nome, não performou da maneira... performar, tá bacana o negócio. Não performou da maneira que o torcedor esperava, e acredito que nem ele esperava, mas é um desfalque importante, o Garro. Para mim, o principal jogador do Corinthians do ano passado, todo mundo se fala de Memphis, de Yuri Alberto, que deu a volta por cima, mas para mim a principal contratação e o principal jogador do Corinthians do ano passado foi o Garro. Né? E você iniciar o ano, né, com a lesão dele, né, uma tendinite, né, que é chato quando você tem uma lesão que começa no joelho, né, e com o problema dele que aconteceu... É na patela, né, a parte de frente aqui do joelho, né, a parte de frente. Embaixo, eu tenho esse mesmo problema, é difícil. Então você pode falar com... Eu já tive também. Conhece também? Vou dizer uma coisa aqui, tá um departamento médico aqui, gente. Eu tenho, e precisa ser poupado, que uma vez eu rompi o cruzado de novo por não respeitar essa dor. Eu tinha essa dor e fui para um jogo com um Grenal. E aí o treinador, na ocasião, insistiu para eu jogar o segundo tempo e acabei me lesionando mais sério. É até importante esse alerta que você faz, pelo que eu acompanhei. O Garro já vinha sentido no final da temporada essa dor, estava lutando contra ela com todo o trabalho da fisioterapia, mas talvez chegou o momento de dar um tempo para não tornar algo pior, né? Chega uma hora que você tem que parar, né? Como o Veloso falou, é o começo de campeonato, você tem uma margem de erros ali, você pode poupar alguns jogadores. Então, acho que o Corinthians, né, estudou isso, junto com o seu departamento médico, e vai poupar. E é uma oportunidade para o Coronado dar a volta por cima, né? Iniciar do zero a competição. Se adaptou, estava muito tempo fora do Brasil. Uma boa pré-temporada e voltar a ser o jogador que foi contratado para ser. Se falou muito do valor que foi pago por ele, das malas, como o próprio... como é que chama? O que chama ele, o voo de galinha? Disseu? O Disseu Maravilha chama ele, diz que trouxe mais mala do que futebol. E tá na hora, né? Eu acho que é uma oportunidade boa pro Coronado iniciar o ano e corresponder àquilo que o torcedor espera dele, né? Você concorda? Até porque mesmo pudesse usar o Bidon, por exemplo... Você foi bem, trouxe... pudesse usar o Bidon, não pode, porque ele está na seleção sul-americana. Dos 12 primeiros jogos do Corinthians no ano, o menino vai ficar fora de 11. E até para valorizar e dar dados aí para avaliação de vocês, a diferença do time com o Garro e com o Coronado. Diferença de jogos, diferença de desempenho, de gols, assistências. É lógico que o Garro tem um número muito superior, né? Tempo de jogo também.
não dá para comparar assim, números, porque um jogou muito mais que o outro, né? O Garro foi o nome do Corinthians, né? Acho que no ano passado, desde a remontada, o Fernandinho Eu acho que o jogou peruano muito. foi um cara fundamental naquele time, cara. O quem? O Carrídio também foi muito bom. Mas o que ficou muito claro, acho que da temporada corintiana, tanto com o Emiliano e com o Ramon, né, que eles dividem, o comando do time, é que os dois não vão jogar juntos. Não jogam juntos. Então, Será? Acho que porque Chegaram a Coronado jogar no segundo tempo. mas Coronado e Garro, né? Começar jogando, eles não começam. Então, acho que a grande oportunidade para o Coronado é bom, a gente até... Bom, tem 2 ex-jogadores aqui, né? Eles falam muito sobre esse período de adaptação de quem veio do futebol do Oriente para cá, para o Brasil, né? Que isso demora um pouquinho. Agora, já é quase um ano, né, que o Coronado está aí. Tudo bem que não teve frequência, não jogou todos os jogos. O Depay é uma surpresa, cara. O Depay é um cara que precisou de 15 dias, tá voando, não ficou fora de nenhum. Exato. Jogador bom, cara, não precisa de muito tempo, não. Então, é um ano não já, precisa né, de muito Souzinho? tempo, só você pegar o Garro, pô. O Garro chegou do futebol, você vai pegar outros jogadores que iniciaram o campeonato, iniciaram jogando. Estava aqui na América do Sul. Mas mesmo o Garro, é que o time não ajudava também. No primeiro semestre sofreu. Mas e o Coronado? Foi criticado. O Coronado precisa dar uma resposta esse ano. Eu acho que o ano passado estava cheio de problemas quando chegou também. Acho que até dengue ele pegou. Pegou dengue, tudo que tinha. Então teve um problema atrás do outro, mas agora também precisa dar uma resposta. Parecia que aquela música do Zé Minigite lá do Xande de Pilares tinha sido pra ele, que ele pegou todos os problemas que tinha que pegar, ele pegou no passado. Agora a gente começa do Agora é a zero. vez dele, pô. Agora, ou ainda com o Garro machucado, tem que aproveitar a oportunidade. Eu vou falar pra vocês, como terminou o ano do Corinthians, como está começando do Palmeiras, eu acho que são os 2 favoritos para vencer o Campeonato Paulista. Também acredito. Os 2 começam como favoritos, sim. Começam como favoritos, porque o Corinthians terminou com aquelas 9 vitórias seguidas, né? O Palmeiras foi vice-campeão, é o atual tricampeão do Campeonato Paulista. Então, assim, é um confronto mais interessante, porque o Corinthians estava muito abaixo, né? Se eu não me engano, são 6 anos que o Corinthians não ganha um título legal. 6 anos. O último foi o Paulista. Não dá mais, né? A torcida já tá... Quer título, quer taça, né? Um time que está acostumado a ganhar tanto. E ainda é o time que mais venceu o Paulista, ainda é o Corinthians, né? É o Corinthians. São 30 títulos, se eu não me engano. É isso. É uma coisa assim, ninguém nem encostou no Corinthians. Mas enfim, a gente pode esperar algo bom do Corinthians para esse ano? A expectativa é grande, né? Até pelo que terminou. Como terminou o ano passado, isso criou uma expectativa muito grande. Então essa porque você fala, pô, terminou bacana, mas o ano inteiro foi horrível. Foi horrível. Das 38 rodadas, o Corinthians ficou 20 na zona do rebaixamento. O treinador demorou muito. Mas parece que encontraram um caminho. Encontrou sim, encontrou aí, e o torcedor espera que se mantenha isso, mas ele demorou, ele mexeu muito no time, usava o Charles, que pra mim não tinha condições de vestir. Aí ele colocou o Bidon no lugar certo, colocou o Carrijo. É a diferença das janelas de contratação. A primeira não foi legal. A segunda, que o Fabinho Soldado, acho que teve a liberdade para fazer o que ele queria, porque a primeira ele era falou, espera aí, é do meu jeito, vai ser como eu quero e vamos embora. O fim do ano do Corinthians, os 9 jogos e as 2 semis, tanto em Copa do Brasil e Sula, mascaram um pouco o que você disse das 20 rodadas, né, na zona do rebaixamento. Mas o Corinthians vai ser o mesmo na estreia para o Paulista, né, em tese, né, tem os mesmos jogadores, vai ter desfalque, enfim. Não contratou ninguém, né, de peso assim. Fevereiro acho que vai ser o mês do Corinthians por causa da pré, né? Isso, mas não perdeu ninguém. Aí a grande questão, acho que é essa, Fernandinho, será que o Corinthians vai conseguir jogar o mesmo futebol que terminou o Brasileiro? Porque o time é o mesmo. Não mexeu em absolutamente nada. Não há por que não. Pelo contrário, há por melhorar a expectativa. Mesmo técnico, os mesmos jogadores, o mesmo time. Se não atrapalharem fora de campo, não tem por que o Corinthians não mudar a sua história recente e começar a ser um time que traz alegria. Salário atrasado, né? Esse é o problema. Começou o ano com salário atrasado. Mas falaram que iam resolver já agora, nessa semana aqui, que era uma questão de caixa, que o dinheiro de algum lugar não entrou. Esses são problemas que atrapalham. Ainda mais eu falei aqui semana passada, o Memphis não sabe o que é isso. Fala que tá atrasado, o que é isso? Não sabe o que é salário atrasado. O Garro eu não sei, o Garro sul-americano eu não sei. Mas jogador que vem de fora assim, nunca passaram por isso. O cara recebe por semana lá André fora. Ramalho, Carrijo. Recebe por semana. E aí chega aqui, atrasou. O mês é um pouquinho maior esse aqui, né? Janeiro então, aqui tem... explicar para ele. Eu acredito que não...
talvez o caminho apareça. Aí a gente está vendo as imagens da representação da boleirada do Corinthians, e a gente tem que pensar também que o Corinthians, até o meio do ano, vai ser um time, porque tudo indica que o Bidon vai embora e o Yuri Alberto também, que é a janela forte do mercado europeu. Tem que se consolidar na Libertadores, não pelo menos nada nesse pro Garro início. também não, com a bola que ele tá jogando. Você acha que também já era? O Garro também com a bola que ele tá jogando. Eu sou a mineira que está morando em São Paulo, eu já acho 40 minutos, aqui do lado, você não faz nada, tá vendo? As coisas já se inverteram. Aqui em São Paulo, a gente já fala também com o Vlad, que traz as informações do lado do Corinthians, que segue a sua preparação também. Tem novidade? Tem torcida aí na porta, como sempre, né, Vlad? Exatamente, Mari. Um beijo pra você, um abraço pro pessoal do estúdio, também para os fãs de esportes. Muitos torcedores aqui na porta do CT Joaquim Grava, o pessoal esperando a reapresentação do Corinthians. Os jogadores ontem à tarde tiveram uma folga, né? Estavam treinando em 2 períodos, inclusive dormindo aqui nos alojamentos do CT Joaquim Grava, e eles se reapresentam nesta segunda-feira, visando já a preparação para a estreia do Campeonato Paulista. Para essa estreia contra o Red Bull Bragantino, o Corinthians não terá 2 jogadores, o Breno Bidon, que está servindo a seleção brasileira sub-20 no Sul-Americano, lá na Venezuela, e também o Rodrigo Garro, que tem uma tendinite no joelho. Por isso mesmo, o Ramon Dias, até em relação à preparação para fazer uma boa pré-temporada, deve utilizar muitos jogadores reservas e também alguns garotos da base, ou que estavam sendo menos utilizados. Um deles que vai ganhar bastante espaço é o João Pedro, zagueiro de 21 anos, que estava emprestado na última temporada ao Ceará, jogador que é considerado uma joia do Corinthians, tem uma multa rescisória de 635 milhões de reais, foi campeão da Copa São Paulo e agora busca mais espaço no timão. Vamos ouvir ele falando a respeito dessa volta ao Corinthians. Então, eu estou muito tranquilo, um pouco ansioso, mas também muito tranquilo, sabendo do que eu vivi no Ceará, da experiência que eu consegui ter, e venho muito tranquilo e querendo mostrar, com muita vontade de vencer na vida, de mostrar meu potencial, e se Deus quiser vou poder corresponder com as expectativas. É uma oportunidade para mim, caso eu venha jogar, e também é um sonho, né? Poder jogar a Libertadores e ainda mais poder conquistar ela. É isso, o Corinthians que treina em relação ao jogo da estreia contra o Red Bull Bragantino e precisa resolver alguns problemas. 4 jogadores com a situação que ainda não estavam regularizados no BID. Então a gente vai falar a respeito dos 4 jogadores, o goleiro Hugo Souza, o zagueiro Kaká e também o Ângelo Romero, que são jogadores que assinaram novos contratos agora no começo do ano. A gente apurou com a diretoria do Corinthians que eles devem ser regularizados. O Corinthians tem até hoje para conseguir regularizar esses jogadores para eles poderem estrearem na quinta-feira, se não só na segunda rodada. Já o caso do Maicon, que é outro jogador que também assinou um novo contrato de empréstimo do Shakhtar Donetsk por uma temporada, é um pouco diferente. Ainda tem algumas questões burocráticas, então provavelmente o Maicon será desfalque para o jogo contra o Red Bull Bragantino. Mas por enquanto, Mari, nenhuma contratação, Corinthians apostando na fórmula caseira, justamente porque teve um final de temporada muito bom. Volto com vocês. Perfeito, Vlad. E a gente conversou até na sexta-feira, né? Ontem que a gente estava montando, Silas, um ranking ali de acordo com o movimento do mercado, se o time anima, se ele tá na mesma ou se ele preocupa. E o Corinthians, ele fica num tá na mesma, mas anima, porque como ele termina, dá uma certa segurança para a próxima temporada. Procurar um zagueiro, procurar a contratação do Gabriel Paulista ou reforçar em algum setor, vocês ainda veem como uma necessidade para o Corinthians? Olha, Maria, eu acho assim, eu posso falar do Atlético rapidinho? Claro. Só me estranhou a saída do Batalha. Ah, sim. Porque o Batalha foi muito bem e talvez, assim, deva ter sido até alguma coisa particular ele querer voltar para Argentina. O Boca Juniors tem um nome gigantesco, obviamente, mas o Batalha, eu estranhei nenhum clube brasileiro tentar manter esse jogador aqui, porque ele foi muito bem aqui. E com relação ao Corinthians, Maria, eu concordo, eu acho que 2, 3 contratações pontuais e fecha ali o início do ano, pelo menos, porque terminou muito bem. E eu torço também, quero te ouvir sobre a contratação de um possível zagueiro, mas também pelo Maicon, né? Porque é um jogador de qualidade, identificado, mas que sofre muito com lesões. E a gente falava sobre respostas que às vezes, ou elenco, né? Que já tá dentro do elenco, só não tem condição de seguir, né? Vai acontecer isso com o Flamengo também, alguns jogadores lesionados, né? Que vão ter esse retorno no primeiro semestre de 2025, o Maicon é um cara assim, porque são 2 anos, se eu não estou enganado, ele teve lesão séria, acabou perdendo basicamente a temporada toda, e é um cara que
sente aquela necessidade de jogar aqui e jogar no time dele, né? No Corinthians, volante ali, canhoto, enfim. O Maicon, a gente não precisa falar tanto das qualidades dele, a gente torce para que ele tenha sequência, porque quando ele tem um pouquinho de sequência em campo, ele consegue mostrar a qualidade dele. E em relação ao Gabriel Paulista, né, que estava ali na nossa tarja ali embaixo, eu vejo mais necessidade do Corinthians, por exemplo, de um lateral direito. Assim, após a saída do Fagner, um lateral direito para revezar ali com o Mateuzinho e tudo mais, nem tanto de zagueiro assim. Mas se de repente uma oportunidade de mercado, fui até olhar os números dele, tava jogando lá no Besiktas, tava jogando regularmente, só que se machucou. No jogo contra o Maccabi Tel Aviv, se eu não estou enganado, se machucou aí, desde então não foi mais utilizado por conta dessa lesão. É um jogador experiente, vivido lá tanto na La Liga quanto na Premier League. Então, obviamente, chegaria para agregar o Corinthians. Mas eu não vejo tanta necessidade assim. Acho que seria melhor atacar em outras frentes. Ô Silas, em termos de animação, quanto que o Corinthians para 2025 te anima? Por como terminou e por, pelo menos nesse início de ano, tá tudo mais quieto, né? Eu diria que inicia já, Mari, com 70%, 80% ali, sim. Porque a gente vai passar pelo Memphis Depay, a gente vai passar pelo Garro, que são os caras que... A gente passa pelo Ramalho, a gente passa pelo Carrillo, ou seja, um time que se armou, se protegeu, mesmo com essas saídas, o Fagner saiu e tal, mas o time tá muito, muito forte. Até quem não tava bem, passou a jogar bem. Com o Corinthians, eu chamo o Vlad mais uma vez aqui no nosso telão com as informações do Timão. Vlad, bem-vindo de volta. É isso, Mário. Jogadores do Corinthians chegando agora aqui no CT Joaquim Grava, se reapresentando para os treinamentos, visando o jogo contra o Bragantino na próxima quinta-feira, na estreia do Campeonato Paulista. A gente viu o André Ramalho e outros jogadores passando por aqui, conversando com os torcedores. Lembrando que o Timão para essa estreia não terá 2 jogadores, o Breno Bidon, que está com a seleção brasileira sub-20 no Sul-Americano lá na Venezuela, e também o Rodrigo Garro, que tem uma tendinite no joelho. Lembrando que nesse começo de temporada, o técnico Ramon Dias deve poupar uma série de jogadores, principalmente os titulares, para tentar fazer uma boa pré-temporada visando justamente as fases preliminares da Libertadores da América. Então, jogadores pouco utilizados no ano passado e também da base ganharam bastante espaço nesse começo de temporada. Falando também a respeito do time, alguns jogadores ainda têm a situação irregular no Campeonato Paulista. Casos do goleiro Hugo Souza, do Kaká, do Romero e também do Maicon. O Hugo Souza, o Kaká e o Romero devem ser regularizados hoje e ficar à disposição do técnico Ramon Dias na primeira rodada. Já o Maicon tem uma questão burocrática com o Shakhtar Donetsk e ainda não pode estrear, provavelmente só vai conseguir jogar pelo Timão lá pela 2ª ou 3ª rodada. E para finalizar esse boletim, falando a respeito de uma situação complicada nos bastidores do Corinthians. O Marcelo Mariano, diretor administrativo do Corinthians, deve deixar o cargo nos próximos dias. Ele foi acusado no depoimento do Rocha Neto, que é o CEO da VaideBet, a respeito da situação. Então o clima ficou insustentável por enquanto para ele no Corinthians. Muito dificilmente ele vai permanecer no cargo, então teremos novas mudanças na diretoria do Timão. Volto com vocês. Obrigada, viu, Vlad? Isso a gente vai acompanhando de perto, porque a última coisa que o Corinthians precisa é de qualquer tipo de instabilidade. Pois é, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Corinthians que abre negociações para contratar Gabriel Paulista. Isso mesmo, o Corinthians está querendo aí a contratação de Gabriel Paulista, ex-Arsenal, tá certo? É uma das contratações aí que o Corinthians está de olho para essa temporada de 2025. E saiu também a informação do zagueiro André Hernan, né? Um zagueiro que teve lesão, mas que está voltando aí em fevereiro. Possa ser que chegue aí no time do Corinthians. E saiu também, segundo informações, que o patrocínio do Corinthians conseguiu eliminar e vai sim continuar aí, né, sendo patrocinador master do time do Corinthians. Então, o Corinthians que está aí, né, com todas essas burocracias, tudo, né, e segundo informação também, o Garro não vai estrear aí no Campeonato Paulista pelo Corinthians, não vai estar no jogo de estreia pelo Corinthians, mas vai estar ali torcendo, né, vai estar ali na torcida pelo Timão, né? Então o Corinthians, que já começou aí a se movimentar, né, aí no mercado da bola, está aí querendo trazer o ex-Arsenal, ex-jogador do Arsenal, né, André Paulista, Gabriel Paulista, né? Então vamos ver aí o que possa acontecer, né, essa semana, né? As semanas de 2025 vão passar e os dirigentes seguem com o mesmo foco nos bastidores
de quase todos os clubes brasileiros, né, encontrar reforços no mercado da bola. E o time do Corinthians está querendo aí a contratação do jogador Gabriel Paulista, né? De qualquer forma, Fabinho Soldado segue observando alternativas que possam chegar no timão e estejam dentro do planejamento financeiro e da comissão técnica, como por exemplo a chegada de mais um zagueiro, né? Nessa linha foi especulado nos últimos dias a contratação de Gabriel Paulista do Besiktas, né? Estaria com negociações em andamento, porém, de acordo com o blog, né, encontra-se um membro de alta cúpula corintiana, a situação não procede, mas saiu aí também agora recente na ESPN que o Corinthians está sim querendo a contratação do jogador. Mas e aí, o que vocês acham? Gabriel Paulista é um bom nome aí para o time do Corinthians? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações e se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.